Olá, pessoal! Bem-vindo novamente. Hoje vamos contar a história, né, da Esté, né, o relato, não é história, é um relato, né, sobre a casa dela, que ela titulou o nome como A Criança, né? Então, bora pra ver, pra não ficar, estender o vídeo e não ficar muito grande, né? Então, porque a história é um pouquinho grande, realmente, que ela colocou aqui. Ela titulou e tem um bocadinho de coisa. Então, vamos lá. Oi, Alda, tudo bem? Meu nome é Esther, eu moro no estado do Mato Grosso e tenho 4 filhos. Minha, meu relato começa quando meus filhos eram crianças, bem pequenos, né? Então, compramos uma casa, eu e meu ex-marido compramos uma casa numa cidade. Mas até no momento que eu cheguei na casa e meus filhos, desde o princípio, eu não havia muito ter me simpatizado com a casa, porque era um bocado assustadora. Então, mas mesmo assim era a nossa casa, então tinha que aceitar. Bom, então assim, na primeira semana que a gente mudou para casa, né, meu eu tinha o costume de meus filhos por ser pequeno e eu dava banho neles, dava leite e durante o dia para dormir, ter o soninho. E eu aproveitava e dormia também, né, descansar, porque 4 crianças pequenas, puxado, né? E eu também tinha que descansar um pouco, então assim, era meu momento de eu descansar que desdormir. Só que aí, quando assim que eu deitei, pus os meninos pra deitar, deitei na minha cama. E na minha casa eram aquelas janelas, assim, não sei se vocês conhecem, aquelas janelas venezianas, aquelas de lata, que não precisa nem de cortina. Tampou, fica tudo escuro. Eu sei como é que foi aquelas que até faz um barulhão assim, né? De lata que trava e lá. Eu sei qual que é. Acho que muito também sabe como é que são, né? É, pois é. E eu nunca muito fui fã de janelas assim, porque sempre fui criada com janelas claras de vidro, né? Na casa dos meus pais sempre foi assim, bem claro mesmo, bem arejado a casa. Mas por fim, não. Então eu deitei, estava dormindo, né? Até o momento eu pensei que estava dormindo. Eu vi uma criança me olhando, mas para minha criança era meu filho, né? Então eu pensei assim, né? E falei, deita aí, né? E vai deitar e vai dormir. Mas, Aldinha, eu não senti a cama, não senti ninguém subindo na cama para deitar perto de mim, né? Então assim, eu já meio que, tipo, ó, com o sono meio que deu um... Epa, algo estranho tá acontecendo aí. Quando eu olho, né, assim, cadê, né? Levantei e fui verificar no quarto, né? Ainda tem um momento que você pode ter pegado e assistir televisão na sala. Aldinha, meu filho estava deitado, os 4, da mesma forma que eu deixei. Então, já levantei, abri a janela, arejão, e já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Que criança é essa? Mas tudo bem. E aí continua assim que teve um dia que meu filho, né? Esse mesmo que eu pensei que era ele, porque ele era assim, maiorzinho, mas é o segundo. Chora exatamente à meia-noite. Gente, prepara bem o horário que eu vou falar para vocês, que esse horário, meia-noite, né? Ele simplesmente chora, eu acordo, levanto e vou lá ver. Ele fala, mamãe, chorando que alguém deu 3 coquinhos na cabeça dele. E eu, sim, né, perguntei pra ele, como? Ele, deu 3 coques. Aí eu falei assim, deve ser a vassoura. Vassoura, gente, o menino tava no quarto. Mas como a vassoura ia fazer no quarto do menino? Pra disfarçar, né, Aldinha? Porque vai lá, pra criança tudo é possível. Eu disse que deve ser a vassoura que caiu na sua cabeça e deu os 3 coquinhos. Mas, claro que não, né? Era estranho. Então, até aí, eu
com o pai deles, né? Estava lá e eu fui esquentar. Falei assim, mamãe vai esquentar um leitinho pra você, você dorme? Ele, coisa. Aí fui esquentar um leite pra ele, né? Mamadeira. E essa casa lá, era tipo uma casa assim que tinha, e o suporte, tinha um DVD assim, ficava no suporte e tipo suspenso na parede, né? Então, e o pai deles, né, que era o meu ex-marido, estava perto. De repente, ai, gente, velho. O DVD abriu, ligou, o DVD ligou, abriu a portinha, como se tivesse abrido, como se tivesse colocado o CD, mas não colocou o CD, não, como se tivesse, e fechou e desligou. Sério, nessa hora, eu tenho certeza que eu nem tanto, mas o do meu ex trancou. Porque ele virou pra mim e falou assim, foi você? Eu virei e disse, não. Como seria eu se eu estou com uma rabinha na mão e a outra estou com uma mamadeira? Como seria eu? O cara me deixou sozinha na cozinha. Eu arrumei o leite e levei pro meu filho, né? Corajoso. Pois essa foi o dia que eu e ele viu, né? Eu e o pai dos meninos viram, né? A coisa mais tensa nós ver o dia. Isso, detalhe, gente. Isso foi tudo na primeira semana que estávamos morando na casa, né? Filha, eu já teria mudado. Sinto muito, mas eu já teria, ó, pegado. Acho que era melhor morar de aluguel, né? Pronto, passaram alguns anos, aconteceram muitas outras coisas, né? Sobre crianças. E aí, num dos últimos anos, que a gente estava reformando a casa, essa foi uma das que eu acho, né, que já meus filhos já estavam adultos, estavam reformando, eu estava dormindo na sala com meus dois meninos, e as duas meninas estavam no quarto. De repente estava chovendo muito. E aí eu já tinha trocado todas as janelas, era tudo blindex, né? Tudo de vidro, então, claro, então era bem almejado. Então, tudo que relâmpago que dava, tipo, clareava toda a casa por dentro. E nessa época clareava. Sério. De repente, era meia-noite, novamente meia-noite, meu filho acorda assustado e fala, mãe, tem alguma coisa aqui, de repente iluminou, gente, eu fui acender a luz, cadê a luz? Acabou a energia, tinha acabado a luz. E o menino vira pro rumo da cozinha e fala, mãe, quem que é? E aquela menina que tá ali perto da geladeira? Eu falei assim, que menina, só tem nós aqui, mãe. Tem uma menina na geladeira e ela tá olhando pra mim. Eu peguei a lanterna do celular, fui na cozinha, não tinha nada, pessoal. Nada. E eu fui no quarto, né, pra ver se era alguma das meninas que tinha, também não. Detalhe, essa menina é um mistério, essa criança sempre parece, hoje, né, em dia, a gente não mora na casa, mas meu irmão mora lá, a residência continua sendo nossa, mas quem mora lá é meu irmão, e meu irmão relata que já viu uma criança lá outras vezes, né, até que meu irmão fala que não xinga nenhum tipo de palavrões para não atrair a entidade, que certamente alguma entidade que usufrui, né, gente, pela a criança, é o que ela relata. E se vocês, gente, eu tenho muitas outras histórias, relato dessa casa, posso contar pra você. Esté, será sempre bem-vinda aos seus relatos, viu? E nós gostamos muito da sua história, né? Gente, desculpa aí, eu gaguejando assim, porque tem hora que eu precisar do óculos pra mim ter a visão melhor. Mas será sempre bem-vinda. Pessoal, o que vocês acham que ela deveria continuar a ter saído bem antes que ela viveu? Pelo que ela relata aqui, já teve com bom tempo, né? Que as crianças de criança para adulto. Espero que vocês tenham gostado do relato da Esther, né? E se vocês tiverem alguma história, manda aqui pra mim, vou deixar meu e-mail aqui, manda pelo meu e-mail, né, ou pelo meu Instagram, ou
outro. Também eu tenho no TikTok, que eu vou ter. Aí eu espero que vocês tenham gostado, viu? Então, isso aqui é o relato da Esther, que chama A Criança. Espero que vocês tenham gostado. É prazeroso estar com vocês. Bye, bye.